Graça e paz, um bom dia, mais um precioso dia na presença do nosso Senhor e Salvador. Meu nome é Alan Conte Júnior e eu sou da Primeira Igreja Batista Bíblica no Jardim Paraíso e eu estou muito contente de estar aqui com você mais essa manhã, compartilhando o que o nosso Deus tem falado através das suas santas escrituras, das suas sagradas escrituras. E nesse momento eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho do que ele tem falado. Vamos então meditar no nosso texto de hoje. Vamos continuar nossa meditação no Salmo 4, versículo 3, debaixo do tema Quando eu clamar a Ele. Eu sempre gosto de pegar os meus temas dentro do próprio versículo, acho que fica mais fácil de entender, né? Então diz o seguinte, o Salmo 4, versículo 3: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Amém. Após o rei Davi colocar diante de Deus no verso passado o que as pessoas faziam contra ele, nós vamos ter a contra-argumentação dele nesse verso. Então ele apresenta a Deus um problema e ele vai falar para Deus a solução do problema, ou o que ele acredita que é, o inverso desse problema. Deus já sabe, mas às vezes é importante a gente falar também. Então, se no anterior vemos que o povo buscava a vaidade, a mentira e deseja transformar o testemunho justo de um homem em infâmia, nós vamos ver que neste versículo, diante o santo tribunal de Deus, as mentiras, a opinião popular, qualquer coisa que seja, não afetam, porque Deus tudo vê e tudo conhece. Aquele que está ali julgando as pessoas é o Altíssimo, e nele não há mentira, e não existe possibilidade de seu julgamento ser afetado, porque ele é Deus. Então Davi declara àqueles que o ameaçam, ainda que não estejam frente a frente a ele, que Deus do seu alto monte vai separar para si um único tipo de pessoa. Não é o mais capacitado, muito menos aquele que é o mais forte. E aqui é interessante que a própria história de Davi contra o Golias exemplifica muito bem essa questão da força, da capacidade. Porque em um momento extremamente difícil, nós vemos que este homem, na época ainda que ele era moço e inexperiente, tanto de vida quanto com Deus, em relação à experiência que ele tem hoje, quando escreve esse outro salmo, ele não consegue se segurar quando vê um incircunciso filisteu, abre aspas, que era assim a forma como ele era chamado, Golias, atacando o Deus de Israel. Ainda que ele soubesse que o mero sopro de Deus mataria esse homem perverso, era impensável para aquele judeu, sendo judeu quem vem da tribo de Judá, porque Davi era judeu mesmo, da tribo de Judá, e judeu não é todo o povo, todo o povo é o israelita, que um homem de fora de suas terras fizesse tal afronta ao Deus vivo. Então ele se coloca diante desse homem e diz uma frase icônica: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 1 Samuel 15:45. Então Deus havia separado Davi para si por simplesmente ser obediente. Piedade, que ele diz aqui no versículo, é uma virtude que deriva da obediência. Quando o rei ajudava os pobres, os necessitados, tudo isso acontecia porque ele via em sua vida como Deus havia sido piedoso e misericordioso com ele, por obediência a Deus. Então sabia que não importava o que ele tinha, tudo era de Deus e para Deus. Então ele deveria se preocupar com os outros e cuidar dos outros. Tudo isso porque seu coração era obediente a Deus. Tudo quanto nós fazemos de mal vem da nossa própria inclinação para o mal. E infelizmente os nossos seres são cheios até o topo, até o fim, de maldade e malignidade. Então somente o que vem de Deus pode fazer o bem. Somente na força e no Espírito de Deus, que um homem mau como Davi e como eu, podemos fazer alguma coisa realmente boa. Tudo quanto fazemos tem de ser feito na força de Deus, porque aí será realmente algo bom e louvável. Tudo que for feito do homem para o homem vai perecer igual palha no dia do julgamento. Em seu momento mais difícil, Davi sabia que o pai o ouviria por seu coração ser obediente. Não por menos ele ganhou o título de segundo o coração de Deus. Ele foi o maior rei que Israel já teve. Uma pessoa tão importante que é lembrado quando se menciona o Messias,
por fazer parte da sua linhagem. Mas este homem alcançou tudo isso simplesmente buscando e confiando em Deus. Em tudo que ele teve e conquistou foi por causa de Deus. Nada seria sem Deus. A matemática, ela é simples. Qualquer homem por si vai resultar em nada. Qualquer homem com Deus pode ser tudo que Deus queira que ele seja. Amém? Vamos orar para encerrar esse vídeo. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, eu te louvo por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer por nós. Tu és tão bom que não existe ninguém, nem nos céus nem na terra, melhor que o Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa os pecados de quem nos ouve, e seja feito somente o teu querer. Eu te louvo por tudo. Tu és maravilhoso, Pai querido. Cuida de nós e seja feita a tua vontade. Peço que sempre seja lembrado em nossos corações que o Senhor é o nosso maior tesouro. Eu te louvo por tudo, por Jesus. Amém. É isso aí. Agradeço você pela companhia. Que Deus te abençoe, abençoe seu dia, abençoe tudo que você for fazer hoje. É isso aí. Fica com Deus. Falou!